Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa matéria do primeiro bimestre, ok? O conteúdo agora inicial é uma breve revisão, ok? Do nosso ensino médio fundamental. E daremos início com regra de 3. Que dentro do curso de vocês utilizarão bastante e na vida profissional de vocês também será bastante utilizado. É um cálculo simples. Agora teremos um pouco de dificuldade, né? Relembrar, mas com o passar do tempo vocês terão a facilidade que nem calculadora necessitará, será tudo manualmente, beleza? Bom, vamos a uma breve introdução. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas, ok? Essa palavra aqui nós temos que ter uma noção do que é, beleza? Na próxima slide nós vamos estar falando um pouco mais sobre grandezas. Então são problemas matemáticos que envolvem duas ou mais grandezas, ok? Diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados, para que assim descubramos o quarto valor, ok? Então, para nós realizarmos uma regra de 3 simples, é necessário nós descobrirmos no mínimo 3 valores, ok? Para assim descobrirmos o quarto valor. Em outras palavras, a regra de 3 permite descobrir um valor não identificado por meio de outros 3. Vocês estão vendo minha tela? Não. Beleza. Agora vocês vão ver. Alguém não está vendo minha tela ainda? Beleza. Então, vamos dar continuação. Ok? Vou voltar um pouco. Bom, então, né, regra de 3 é um processo matemático, né, que envolve duas ou mais grandezas, sendo elas diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? A regra de 3 simples envolve duas grandezas diretamente proporcionais, ok? É aquela nossa regrinha de 3 básica que nós aprendemos no ensino fundamental, ok? E é necessário que nós tenhamos 3 valores que sejam conhecidos, ok? E apenas o quarto valor nós precisamos descobrir, ok? Então, em outras palavras, a regra de 3 nos permite descobrir um valor não identificado por meio de outros 3. Ok? Já a regra de 3, composta, por sua vez, permite descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores conhecidos. Ok? Então, nas regras de 3 simples diretamente proporcional, que é a nossa regra de 3 tradicional, que nós conhecemos, que é aquela que nós só multiplicamos cruzado, ok? É necessário nós termos 3 valores conhecidos de duas grandezas, ok? Então, quando nós trabalhamos com regra de 3 diretamente proporcional e inversamente proporcionais, tá? Diretamente e inversamente proporcional, nós trabalhamos com duas grandezas, ok? Duas grandezas. E 3 valores conhecidos. E 3 valores conhecidos. Valores conhecidos. Beleza?
Já a regra de 3 inversamente proporcional já é um pouquinho diferente. Nós iremos entrar um pouco mais nela daqui para frente, beleza? Bom, alguma dúvida ficou aqui, pessoal? Pode falar. Tá bom. Vamos lá. Bom, regra de 3. Nós iremos trabalhar com 3, ok? Uma quarta, só que ela entra junto com a simples, tá? Nós trabalharemos com a regra de 3 diretamente proporcional. Então, regra de 3. Nós vamos trabalhar com a regra de 3 diretamente proporcional. Nós chamamos da regra de 3 simples, ok? Então, simples. Nela também, nós podemos trabalhar com porcentagem. É um cálculozinho um pouquinho diferente só, porque envolve porcentagem, mas é o mesmo cálculo, multiplicando cruzado, ok? Regra de 3 simples. Nós também vamos trabalhar a regra de 3 inversamente proporcional, ok? Então, a inversamente proporcional. E, por último, a regra de 3 composta, beleza? Quais são as diferenças entre elas? A regra de 3 simples, ou diretamente proporcional, nós só trabalharemos com duas grandezas. Duas grandezas. Duas grandezas. Nessas grandezas, ok? Essas duas grandezas, dentro dessas duas grandezas, nós temos que conhecer três valores. Três valores devem ser conhecidos, ok? Então, três valores sejam apresentados ou conhecidos, ok? E aí nós só necessitamos descobrir um quarto valor. Por isso temos aquele macetezinho de multiplicar cruzado, né? Então aqui nós temos 2 tá para 3 e 5 tá para quantos? X. Como é que a gente descobre? Multiplica-se cruzado. Então vai ficar 2x, que é igual a 3 vezes 5, 15. E depois a gente termina a nossa conta. Ok? Então é aquela regrinha de 3 tradicional, a simples. Ok? Onde nós multiplicamos cruzado. A inversamente proporcional, assim como a regra de 3 simples, nós trabalhamos apenas com duas grandezas. Ah, professor, mas o que é grandeza? Vou passar o slide um pouquinho. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. E ele é considerado uma grandeza. Então, altura, a gente consegue medir a altura? Consegue. Em metros, em centímetros, ok? Peso, consegue ser medido? Consegue. Velocidade, consegue ser medido? Consegue, em metros por segundo, quilômetros por hora, ok? Que mais? Que pode ser uma grandeza. Aceleração é uma grandeza. Deslocamento pode ser é uma grandeza. Densidade, força, massa, energia, distância, área, volume, quantidade de movimento, quantidade de pessoas pode ser contado? Pode. Que nem aqui a gente consegue saber quantos alunos nós temos. Temos aqui 18, só que um é a minha apresentação, então nós temos 17 pessoas em sala de aula. 17 pessoas é uma unidade medida, é uma grandeza, ok?
Tô ouvindo nada. Mais alguém com esse problema? Avisem aí no chat então pro Emerson que eu tô com um probleminha no teclado aqui. Avisa ele aí que pra ele tentar arrumar. Que é só ele tá com esse problema. Se alguém puder fazer esse favor pra gente. Ele saiu agora. Assim que ele voltar. Alguém tá com algum problema aí? Não tá conseguindo enxergar a tela? Tá de boa? Porque tá vendo eu, né? Mas agora você tá vendo? Sim. Então, beleza. Pessoal, se alguém não estiver vendo, avisem. Ok? Tá, ninguém mandou pra mim. Então, tudo pode ser, tudo que aquilo que a gente pode medir ou contar é uma grandeza. Então, se eu falar para vocês que a capacidade máxima de uma fazenda são de 3.000 gados, ok? Então, quais são as grandezas que nós temos? Só falando isso, é a quantidade de gado, é uma grandeza, que é 3.000, e a outra é porcentagem. Então, se a capacidade total da fazenda é 3.000 gados, então 3.000 gados equivalem a 100% da área da fazenda. Ok? Então, nós temos porcentagem e quantidade de gados. São grandezas distintas. Duas grandezas diferentes. Ok? Então é isso. A diferença da inversamente proporcional para simples, nós vamos aprender um pouco mais para frente, ok? Para não ficar um pouco confuso para vocês agora. Já a regra de 3 composta, nós trabalhamos ela com duas grandezas ou mais. Para mais, ok? Essa é a diferença. E a inversamente proporcional, vocês vão aprender que nós temos que inverter quando nós produzimos a nossa tabela, ok? Nós acabamos tendo que inverter um dos valores, ok? E a gente representa isso com esse sinalzinho, que é a inversão, para aí sim, depois, você realizar como a regra de 3 simples, ok? Então, primeiro tem que ter aquela inversão em um dos valores, para depois sim, você realizar da mesma maneira que a regra de 3 simples, ok? Essa é a grande diferença. A composta, ela como ela trabalha com duas grandezas ou mais, então lá nós teremos grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Teremos sempre que fazer a identificação na nossa tabela do que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Beleza? Alguma dúvida ficou, pessoal? Por enquanto? Então, nós sempre teremos 3 valores que nós sabemos quais são e um quarto valor a ser descoberto. Beleza? Que nós chamaremos ele sempre, geralmente sempre será chamado de X, ok? Mas pode chamar de Y, de Z, tanto faz, ok? Grandeza. Ficou alguma dúvida sobre o que é uma grandeza? Então, beleza. Bom, nós iremos trabalhar sobre as unidades de medida de grandezas físicas
na nossa primeira aula de física. Ela é a nossa primeira aula de física. Velocidade, a unidade internacional é metros por segundo. Mas aqui no Brasil trabalhamos muito com quilômetros por hora, ok? Deslocamento, quilômetros, metros. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Densidade, eu não me recordo agora, mas eu posso procurar e escrever para vocês. Força, Newton. Massa, pode ser em quilograma ou em gramas. Energia, Newton também, se não me falha a memória. Distância, metros, quilômetros. Área, metros quadrados. Volume, metro cúbico. Beleza? São unidades de medida, mas iremos aprofundar um pouco mais na próxima aula. Sexta-feira, quem tem física, nós iremos trabalhar um pouco mais sobre essas grandezas físicas. Ok? A aula estará lá no YouTube, assim que possível. Ok? Bom, falar um pouquinho sobre o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. Duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra, na mesma proporção. São exemplos... Quem que falou? Não tá vendo, André? E agora? Você tá no computador, celular? Tá. Vou mostrar pra você o que você tem que fazer. Deixa eu entrar aqui no... Deixa eu ver aqui no celular o que você tem que fazer. Tá. Você vai... Você tá vendo o que aí na sua tela? Tá. Embaixo tem umas pessoazinhas mais 15, né? Tá. Então vai lá em mais 16. Clique em mais 16. Vai abrir um monte de pessoas aí, que são as pessoas da sala. Vai rodando lá para baixo. Lá para baixo você vai ver que tem dois Thales Fama. Tem um Thales Fama normal e tem um Thales Fama, abre parênteses, apresentação. Nesse Thales Fama apresentação, você clica nos três pontinhos. Clicou? E vai em fixar. Vai em fixar. Beleza? Então, ok. Então, tranquilo. Deixa eu ver, abrir aqui o chat, que aí eu fico acompanhando o chat pelo celular. Beleza, pessoal? Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que quando uma aumenta, o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Ok? Seu aumento... Isso aqui está errado. Vai ter aqui, ó. Já chega na continha. O que são grandezas que uma aumenta? Se você aumentar uma, a outra aumenta também. Se você aumenta a quantidade de alimento ingerido, o que acontece com o seu peso?
ele aumenta também. Beleza? Então, se um aumentou, o outro também aumentou. Gravidade e peso. Se eu diminuo a gravidade, o que acontece com o meu peso? Ele diminui. Exemplo é a Lua. Na Lua, as pessoas, lá a gravidade é menor que a gravidade da Terra, né? E lá o peso é menor. Aquele peso que você tinha na Terra lá é menor. Por isso que as pessoas conseguem ter aquela flutuação na Lua. Ok? Então, se eu aumento a gravidade, quando você vem para a Terra, o seu peso, ele aumenta. Então, o nosso peso, ele é uma influência da nossa massa vezes a gravidade. Ok? Que mais? Se você aumenta a velocidade, você aumenta a distância percorrida. Ok? Então, são grandezas que são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro também aumenta. Se o outro diminui, o outro também diminui na mesma proporção. Ok? Grandezas inversamente proporcionais. Já é diferente. Se uma aumenta, a outra diminui. Um exemplo: velocidade e tempo. Se eu aumento a minha velocidade, eu chego em menos tempo. Se eu diminuo a minha velocidade, eu demoro mais tempo para chegar naquele local. Um exemplo: se você vai de Sapezal a Campos de Julho, geralmente vocês vão a quantos por hora aí? Quem faz trajeto? 100, 110. Você demora quanto tempo para chegar? Oi? 40 minutos, né? Tranquilo. Bom, se eu aumento essa velocidade de 110 para 150, o que acontece com o meu tempo? Diminui. Então vou levar mais ou menos aí, vou chutar aqui uns 25 minutos, 30. Ok? Então são grandezas que são inversas. Eu aumentei a velocidade, eu diminuo o meu tempo. Agora, se eu for a 20 por hora, o que vai acontecer com o meu tempo? Vai aumentar significadamente. Então são grandezas que são inversas. Ok? Bom, vamos passo a passozinho de como realizar uma regra de 3 diretamente proporcional. Né? É um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3. Então devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 que nós já conhecemos. Então a primeira parte que nós devemos realizar é construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas, são colunas verticais, ok? E mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondências, ok? Identificar se as grandezas são diretamente proporcionais. Caso elas forem diretamente proporcionais, é só multiplicar em forma de x e resolver a sua equação. Vamos para um exemplo? Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições?
Vocês querem copiar, pessoal? Então vou deixar uns 2 minutinhos. Bora lá. Enquanto isso eu vou pegando minha calculadora. Rapidão. Aí, gente, deixa eu só desligar minha câmera aqui para eu pegar minha calculadora. Vocês podem trabalhar no print também se quiserem, tá, pessoal? Onde meu irmão colocou minha calculadora? Separado, né? Já tiveram resultado, pessoal? Vamos ver. $135. Qualquer coisa, bate de novo na calculadora aí, pessoal. Podemos começar o exemplo? Quais são as duas grandezas que nós temos aqui? Isso. Litros e metros quadrados, ok? Então nós temos a nossa tinta que está em litros e a nossa área a ser pintada de parede que está em metros quadrados. Deixa eu ver, não, tem que fazer a mão. Bom, então com 18 litros de tinta, eu pinto quantos metros quadrados de parede? 60 metros quadrados. O que o nosso enunciado nos dá mais? Quantos litros de tinta? Então ele quer saber quantos litros de tinta. Então, X serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições. Então aqui, 450. Bom, nós precisamos identificar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como é que nós faremos isso? Nós vamos identificar a nossa área. O que aconteceu com a nossa área? De 60 metros quadrados foi para 450. Então ela aumentou. Se eu aumento a quantidade de área a ser pintada, o que vai acontecer com a minha quantidade de tinta? Vai aumentar na mesma proporção. Então isso quer dizer que o nosso exercício aqui, ele é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, o que nós fazemos? Multiplicamos cruzado. Então fica 18 vezes 450. Vamos deixar sempre o que tem x para a esquerda, para não ter dificuldade. 60x, que é igual... Quantos que é 18 vezes 450?
O 60 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual a 8.100 dividido por 60. X vai ser igual litros. Sempre escrevam a unidade de medida, ok? Então, chegamos à nossa resposta. Para 450 metros quadrados de área de parede, vai ser necessário 135 litros de tinta. Ok? Alguma dificuldade, pessoal? Pode falar, a hora é agora. Oi? Tranquilo? Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu explicar aqui a regra de 3 inversamente proporcional, vamos fazer alguns exercícios de fixação? Vocês vão fazendo aí, vão me dando a resposta. Então vamos lá. Deixa eu ver que oração. Façam aí a questão 1. Oi? Quantos pães? Vamos ver. Errado você não tá. Você está correto. Então, só façam a questão 1 por enquanto, tá? Porque essa daqui é diretamente proporcional. A questão 2 é inversamente proporcional, ok? Questão 3, ela é composta, tá? Então, vamos por partes. E aí, pessoal, todo mundo chegou à mesma resposta? É isso aí. É isso aí. Podemos dar sequência? Ainda não. É isso aí. Isso aí, 400 pães. Então, vamos dar uma sequenciazinha aí, né? Vamos agora para... Oi. Ali é diretamente proporcional. Beleza? Então, vamos agora entender como é que se realiza e como é que identificamos... Quando a gente identifica que as grandezas são inversamente proporcionais, o que nós devemos fazer? Vamos aprender agora. Primeira coisa, novamente, nós temos que construir uma tabela, agrupar essas grandezas da mesma espécie em colunas
e manter na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Ok? O segundo passo é identificar se as grandezas são inversamente proporcionais. Caso elas forem inversamente proporcionais, tem que se inverter uma das razões. Então, nós invertemos uma da razão. Então, fazemos a inversão de uma das razões, de uma das colunas, ok? E assim, nós podemos, então, multiplicar em forma de x e resolver a nossa equação da mesma forma que é realizado a equação de regra de 3 simples, ok? A única diferença é que quando identificarmos que é inversamente, tem que ter essa inversão. Então, quando for inversamente, nós vamos inverter uma das colunas. Invertir, aí sim eu posso realizar igual realizo a minha regra de 3 simples. Ok? Bom, exemplo. A Claro ligando. Vamos lá. Copiem aí, pessoal. 2 minutinhos pra vocês copiarem. Aí escrevem aí regra de 3 inversamente proporcional, exemplo, e aí vocês copiam. Só para ter a diferença. Vocês vão copiando aí, eu vou pegando mais um copo d'água. Agora que eu ia meter uma chamadinha, saiu um. Deixa eu marcar o final. E aí, pessoal, copiaram? Vou começar uma chamadinha já. Tô vendo muita gente caindo. Vamos copiando aí. Ana Júlia. André. João. Camila. Kelly. Leandro. Tranquilo. Isso. Lucas Roncato. Matheus. Maila. Natan.
Tranquilo. Rafael. Renan. Ronaldo. Thiago da Silva. O Emerson. Também tinha o Thiago Peroni, né? Que saiu. Beleza. Mas ele tava aí durante as primeiras aulas. Oi. Você me deu pau? Quem? Não dei não, mãe. Aí não. Agora foi a primeira chamada. Ah, tá. Foi a primeira chamada agora, pessoal. Aí no final da aula eu faço mais uma, beleza? E aí, copiaram todo mundo, pessoal? Vamos começar o nosso exemplo? Bom, primeiramente, quais são as nossas duas grandezas que nós temos? 6 e 4. Torneira e tempo. Então, a primeira que nós temos é torneira, quantidade de torneiras, que são 6 e 4. Aí sim, está correto. E o tempo que leva para encher o tanque, né? Que está em minutos. Ok? Então, essas são as nossas duas grandezas. Torneiras e tempo em minutos. Ok? Bom, 6 torneiras enche um tanque em quanto tempo? 22 minutos. E 4 torneiras enche o nosso tanque em quanto tempo? X, é o que nós precisamos descobrir. Então vamos lá fazer agora a identificação das grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcional. O que aconteceu com a minha quantidade de torneira? Diminuiu. Se eu diminuir a quantidade de torneira, o que vai acontecer com o meu tempo? Vai aumentar. Menos e mais são diferentes. Isso quer dizer que são inversamente proporcional. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Ok? Então, elas são de proporções inversas. Ok? Então, o que nós temos que fazer? Inverter uma das nossas razões, ou uma das nossas grandezas. Então, o que a gente faz? A gente inverte aqui o 6 com o 4, ok? O 4 vai para cima e o 6 vem para baixo. Então, refazendo aqui a nossa tabela, fica 4 sobre 6, que é igual a 22 sobre x. Beleza? Eu inverti o 6 e o 4. Inverti a posição deles. Bom, com eles agora invertidos, agora eu realizo o mesmo método da regra de 3 simples. Eu multiplico cruzado. Então, faz o x. Fica 4 vezes x, 4x, que é igual a 6 vezes 22, que dá 132. Beleza? Então, continuando aqui, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X vai ser igual a 132, dividido por 4. X vai ser igual a 33 minutos. Então, 4 torneiras leva 33 minutos para encher o mesmo tanque.
ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Essa inversão, porque nós precisamos deixar a nossa equação de uma forma mais proporcional, ok? Não é mais proporcional, na verdade é uma regra, ok? O Rafael que mandou lá no grupo é o que eu chamei, já foi feita chamada, né? Ele participou. Sim. Então, beleza. É aqui a nossa regra da regra de 3 inversamente proporcional, ok? É uma regra. Tanto é que a gente começa o nosso tema como regra. Então temos algumas regras a seguir. A regra da diretamente proporcional é multiplicar cruzado quando as proporções forem iguais. Se as proporções são iguais, multiplica-se cruzado, ok? Já quando a nossa proporção ela é inversamente proporcional, nós temos que inverter uma das razões, então realizar aquela inversão, e aí sim nós multiplicarmos cruzado. Então é uma regra quando as nossas grandezas são inversamente. É uma regra, ok? Entendeu? É uma explicação meio que lógica. Quando é inversamente proporcional, nós invertemos uma das grandezas para aí sim nós encontrarmos o resultado do nosso quarto valor que nós precisamos encontrar. Tá? Vamos para o exemplo, então? Para o exercício lá para vocês fazerem. Ah, alguém quer tempo para copiar? Não. Eu vou meter o print aqui, calma aí. Deixa eu mandar os prints lá no grupo de vocês. Cadê? Cálculo 1. Exercício 1. Cadê? Cadê? Aqui. Inverteu, aí veio pra cá. Tá? Print. Manda aqui, manda aqui. Vamos ver se vocês entenderam um pouquinho. Qualquer coisa, pessoal, a gente faz esse exercício o 2 aqui, tá? Não tem problema. Agora é a hora da gente aprender, a gente errar, a gente tirar nossas dúvidas. Se não entendeu, eu tento novamente, a gente tenta explicar novamente. Tô aqui pra isso, tá? Professor. Oi. Tá. Tenta fazer a questão 2. Ver se você consegue chegar no resultado. Tentar identificar as grandezas. Professor. Oi. Na questão 1? Ok. Já vou deixar ela aqui marcada pra gente realizar ela agora. A gente realiza ela aqui embaixo até. Bom, pessoal, então quem não tem dificuldade na questão 1, pode ir fazendo aí a questão 2, tentando, tá? Nós temos 3 grandezas na questão 2, mas tem uma grandeza que ela não se repete. Então essa grandeza ela é anulada, ok? Ela é só um dado, uma informação, ok? Porque aqui vocês vão ver que nós temos distância, tá? Em quilômetros. Na questão 2 nós também temos o tempo, que é 2 horas, que são horas. E nós temos um outro grandeza que é a velocidade, tá? Em quilômetros por hora. Porém, o percurso ele não se repete no enunciado mais, tá?
Então, você esquece essa grandeza. Ela é somente uma informação, uma complementação do nosso enunciado, ok? Então, as nossas grandezas principais mesmo é horas e velocidade. Vão tentando aí. A resposta, deixa eu ver aqui. São 3 horas. Vamos lá, então questão 1, você ficou em dúvida como é que a gente produz. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Né? Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela produz durante um dia? Bom, então aqui, novamente, nós temos 3 grandezas. Porém, uma grandeza ela é só um complemento da questão. Nós temos a quantidade de pães, ok? É uma grandeza nossa. Quantidade de pães. Nós temos tempo percorrido, que é 4 horas, ok? E nós temos dia, que é também uma grandeza de tempo. Então nós temos 2 grandezas de tempo diferentes. Tá? Justo que nós temos outra grandeza aqui em horas, tá? Porém, esse dia é só um complemento da questão. Então a grandeza que nós temos é a quantidade de pães por horas decorridas. Então a nossa tabela nós vamos colocar pães por hora. Então, hora. Então, o que nós sabemos analisando o exercício? Que uma padaria ela produz 100 pães. Então, deixa eu mudar a cor do ponteiro aqui. Ela produz 100 pães por hora. Por quantas horas? Em quantas horas ela produz 100 pães? A cada 4 horas. Né? Cada 4 horas, 100 pães são produzidos. Sabendo que ela fica aberta 16 horas, quantos pães ela produz durante um dia? Então, se ela fica aberta 16 horas por dia, quantos pães ela vai produzir? Então, nós temos outra grandeza, que é aqui, é 16. Em 16 horas, quantos pães ela vai produzir? X, eu não sei. Preciso descobrir. Então, a gente vai ver aqui. O que aconteceu com a nossa hora? O nosso tempo? Ele aumentou. De 4 horas agora foram para 16 horas. Então, teve um aumento. Se eu aumentei a quantidade de hora, o que vai acontecer com a minha quantidade de pães? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né? Então, se eu aumentei a quantidade de pães, eu vou aumentar a quantidade. Ou se eu aumentei a quantidade de hora, vai aumentar a minha quantidade de pães produzida. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Quando nós temos grandezas diretamente proporcional, como é que nós realizamos? Nós multiplicamos cruzado as nossas grandezas. Então fica x vezes 4, que é 4x, que é igual a 100 vezes 16. 100 vezes 16 dá 1.600. O 4 ele está multiplicando o x. Quando ele for passar para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 1.600 dividido por 4. 1.600 dividido por 4 dá 400.
400 pães. Entendeu? Nada. Vou fazer com vocês aqui a questão 2 também. Deixa eu printar isso aqui, a questão 1. Beleza? Que depois, ó, vocês têm muitas questões aí para vocês estudarem, tá? Cadê? Aqui. Beleza? Mas pode copiar aí. Ou você tá no celular, no computador. Quem é que tava em dúvida na questão 1? Eu não lembro. Porque acho que é. Ainda não reconheço ainda por vozes, pessoal. Ainda estamos no segundo dia de aula. Ah, tá. Então tranquilo, Kelly. Então eu vou apagar e nós vamos agora realizar a questão 2. Alguém conseguiu chegar na resposta da questão 2? Seis horas? Então vamos realizar agora, gente. Todo mundo junto. Vamos lá. Um carro, ele percorre 120 quilômetros, né? Em 2 horas. Então, nós temos aqui já uma grandeza. Nós vimos quilômetros. Vamos circular. Nós também vimos horas. Vamos circular. Então, nós temos distância percorrida e quantidade de tempo em horas. Beleza? É o que nós temos só agora analisando o começo. Oi? Pode falar novamente. 3 horas? Beleza. Isso aí. Então se dirigir... Pode falar. Tranquilo. Então se dirigir com velocidade constante de 60 km por hora. Então aqui nós temos já, ó, velocidade, né, que está em quilômetros por hora, que é uma terceira grandeza. Vixe, mas será que é composta? Vamos lá. Se esse mesmo carro percorre este trecho, então percorre a gente está falando de distância percorrida. Esse trecho, então, é o mesmo trecho, então nós podemos anular. Como é o mesmo trecho, não teve mudança, então essa grandeza não nos interessa. Não há interesse para a gente, porque ó, é o mesmo trecho, então percorre esse trecho. Que trecho? Trecho de 120 km. Então esse dado para a gente é inútil. Para a gente é inútil. Beleza? Com velocidade, então novamente nós vemos velocidade aqui em quilômetros por hora. Ele quer saber quantas horas, então novamente nós temos horas, e o horas é a nossa incógnita, é o que a gente quer saber, é o X. Quantas horas ele leva para completar o percurso? Então, nós temos 3 grandezas, mas uma grandeza, ela não teve alteração. Então, ela não nos interessa para o cálculo. Ela só vai ser um peso a mais. Só vai estar lá para dar uma confundida um pouco. Sendo que não tem o porquê dela estar lá. Porque não teve alteração. Beleza? Então, as grandezas que nós temos de verdade é horas e velocidade. Então, tempo em horas, né? H. E velocidade em quilômetros por hora. A grandeza
elas são equivalentes. Então não precisamos ter alteração, tá, pessoal? Nós estamos trabalhando com quilômetros por hora em horas. Então não precisamos ter nenhuma transformação. Isso é muito bom também. Bom, então vou dar uma apagada aqui nesse emboleiro que ficou aqui. E vamos coletar os nossos dados que nós temos. Bom, em 2 horas, né, nós completamos o percurso em que velocidade? 60. O que mais que o exercício nos dá? 40 km por hora. Vai levar quanto tempo para levar esse percurso? Então o que a gente precisa saber é o tempo. Então o tempo é x. Ok? Então vamos fazer a análise se é diretamente ou inversamente proporcional. Beleza? Bom, o que aconteceu com a nossa velocidade? De 60 ela foi para 40, então ela diminuiu. Diminuiu, a gente coloca o menos. Se eu diminuir a velocidade, o que acontece com o meu tempo? Aumenta. Se eu estou mais lento, eu demoro mais tempo a chegar no mesmo local. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo a velocidade, aumenta-se o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Inversamente. Bom, qual que é a nossa regra para quando nós temos grandezas inversamente proporcionais? Oi? Inverter um dos valores, né? Beleza, deixa eu só refazer essa aqui para nós termos um espacinho ali para realizar. Bom, então nós temos que inverter um dos nossos valores. Porque é a regra quando nós temos uma regra de 3 inversamente proporcional. Nós pegamos um dos valores, uma das razões, e nós invertemos a posição. E aí sim nós aplicamos a multiplicação cruzada. O que eu aconselho a vocês? Sempre invertam os dois valores que você conhece. Ok? É mais simples. Então sempre inverta aonde nós temos os valores que são conhecidos. Então vamos inverter o 60 com o 40. Então vamos manter novamente 2 sobre x, tá? Que é a mesma coisa que está aqui, tá, pessoal? 2 sobre x. Era 60 sobre 40, né? Que é igual 60 sobre 40. Quando nós invertemos, fica 40 sobre 60. Bom, já realizada a inversão dos valores, agora sim nós multiplicamos cruzado, ok? Após realizar a inversão, multiplica-se cruzado. Fica 40x, que é igual 2 vezes 60, que é 120. 40 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 120 dividido por 40. Tem dois pai. Então, x é igual a 3. 3 o quê? 3 horas.
Você inverteu 60 por... Ah, sim. Vou mandar para vocês lá no grupo também, tá? Os alunos estão tendo problema de internet aí, saber o que está acontecendo. Bom, e aí, pessoal? Alguma dúvida? A inversamente ela é um pouco mais difícil porque tem que ter essa inversão. Mas se você conseguir identificar se a grandeza que você está trabalhando ela é diretamente ou inversamente proporcional, isso vai te ajudar muito. Quando for diretamente, só multiplica cruzado. Quando for inversamente proporcional, você tem que realizar essa inversão, ok? Essa é a grande sacada do exercício. Oi? Vamos trabalhar com porcentagem primeiro. Depois a gente vem pra essa daí. Ou não. Calma aí, não. Vou pegar uns exercícios pra vocês fazerem. Copiaram todo mundo, pessoal? Questão 2 essa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver uma questão aqui para vocês. Podem realizar a questão 4. As que tiverem circuladas, tá, pessoal? Questão 5 pode também realizar. Questão 6 pode ser feita. Questão 7. Beleza? Vão realizando aí. Assim que realizar, manda no chat ou abre o voice e fala aí qual que deu o seu resultado, que eu confirmo se está certo ou errado. E se tá com dúvida mesmo, a gente pega e realiza essa questão em conjunto, ok? Alguém tá com alguma dificuldade, pessoal? Pode falar, a gente volta, a gente faz exercício, a gente volta explicando alguma coisa. Oi? Beleza. Aham. Sim. Tranquilo. Mas qualquer coisa, se você tiver aula comigo, sempre procura lá no YouTube o meu nome, Thales Bueno. Tem um canal lá e eu vou estar sempre lançando as nossas aulas lá no YouTube, tá? Beleza? Nada.
E aí, pessoal, quantos litros de álcool é produzido? Isso. Aí, ó, vocês tinham me perguntado uma questão na área de vocês para utilizar a regra de 3, tá aí, ó. Questão 5, questão 4. Para ver aí a produção de cana-de-açúcar, caso o empresário falar, eu preciso aumentar e triplicar a minha produção de álcool. Quanto terá que ser minha produção de cana? É mais ou menos parecido com a questão 4. Questão 5 aí, ó, uma colheitadeira, isso aí isso é a notícia verdadeira aí, ó. 2017, colheitadeira de grãos da New Holland, conhecida como CR8.X90, não sei como é que fala. Estabeleceu o recorde brasileiro de melhor desempenho de uma colheitadeira de grãos. Em 8 horas consecutivas foram colhidos 439.730 quilos do grão. Mas e se eu botar essa máquina para trabalhar 24 horas? Quantos quilos eu vou conseguir colher em um dia? Questãozinha aí também, para ver se vale a pena botar os peão para trabalhar à noite ou não. Será? $1.319.190, isso foi? Ok. Beleza. Então, a resposta da questão 5 está aí também, 1.319.190 quilos. Então, uma tonelada, 1,3 toneladas aí. Não, é 1.000 quilos que é uma tonelada. Tô louco. 1.000 quilos são uma tonelada. Então, 1.319,2 toneladas aproximadamente. Então vamos lá. Leandro, questão 4, nós temos que identificar, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as grandezas que nós estamos trabalhando. Ok? Então, o que é grandeza? É tudo aquilo que nós podemos medir ou contar. Ok? Tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, nós temos aqui litros de álcool. Então, é uma grandeza, que é litros. E nós temos peso, que está em quilos aqui, né? Beleza? São as nossas duas grandezas. Então, quando nós temos somente duas grandezas, nós ou iremos ter uma regra de 3 simples, que é diretamente proporcional, ou uma regra de 3 inversamente proporcional. Beleza? Que nós precisamos para ter uma regra de 3, nós necessitamos de duas grandezas e 3 valores conhecidos. O quarto valor que nós desconhecemos é o que nós vamos encontrar. Beleza? Então,
Então, aí esse 15 mil quilos, o quilo é a mesma grandeza dos 6 mil, ok? É só um valor que nós conhecemos a mais, ok? Mas grandezas nós temos litros e quilos, ok? Então eu vou colocar aqui litros por quilo, ok? Então, 500 litros de álcool, para produzir 500 litros, são necessários quantos quilos? 6 mil. E com 15 mil, quantos litros vão ser gerados? Então, 15 mil tá para X. Beleza? Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, identificar se a grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional. Ok? Como é que nós fazemos essa análise? Vamos analisar cada grandeza de forma individual. Primeiro nós vamos analisar a grandeza que nós conhecemos dois valores. Tá? Então 6 mil e 15 mil são a mesma grandeza, que é quilos. O que aconteceu com a minha quantidade de quilo? Aumentou. Oi? Se ela é diretamente ou inversamente, você tem que fazer essa análise aqui que eu vou fazer agora. Você que nem aqui, ó. Aqui o que aconteceu? A minha quantidade de peso. O que aconteceu com a minha quantidade de peso? 6 mil, agora eu tenho 15 mil. Aumentou. Se eu aumentei a quantidade de cana de açúcar, o que vai acontecer com a minha quantidade de litro? Vai aumentar também. Bom, se deu mais com mais ou menos com menos, isso significa que é uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Então, se eles aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção, diretamente proporcional. Diferente já dessa questão aqui, né? A minha velocidade, o que aconteceu aqui nesse exercício? Minha velocidade diminuiu, né? De 60 km por hora, ela foi para 40. Então, houve uma diminuição na velocidade. Então, coloco o sinalzinho de menos, significando que teve uma redução na velocidade. Se a minha velocidade diminui, o que acontece com o meu tempo? Ele aumenta. Se eu diminuo a velocidade, eu levo mais tempo para percorrer o mesmo percurso. Então, menos e mais sinais diferentes significa que a sua grandeza ela é inversamente proporcional. Muda o cálculo. Quando as grandezas são... Porque nós temos regras a seguir. Por isso é regra de 3. Quando é diretamente proporcional, a regra nos diz multiplica-se cruzado as grandezas. Então, eu multiplico aqui cruzado, ficando assim, 6.000 x, né? Que é 6.000 vezes x, que é igual 500 vezes 15.000, que vai dar um número gigante aí. Me deu 7.500.000. Aqui o que eu faço? 6.000 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Ficando x, que é igual a 7.500.000. Dividido por 6.000. Né?
Fazendo essa divisão, você encontra o resultado de 1.250. 1.250 o quê? Litros, que é o que eu queria saber. De álcool. Isso, com 15.000 quilos de cana, eu consigo produzir 1.250 litros de álcool. Ok? Agora, qual que é a regra quando nossa regra de 3, as nossas grandezas são inversamente proporcionais? Antes de eu realizar a multiplicação cruzada, quando eu tenho uma proporção de grandezas de forma inversamente proporcional, eu preciso inverter, fazer uma inversão nas minhas grandezas que eu conheço. Então eu realizo a inversão aqui na grandeza que eu conheço, na velocidade. Então eu inverto o 60 com 40. Então fica 2 sobre x, que é igual 40 sobre 60. Fiz a inversão dos valores. Assim que eu realizo a inversão, aí sim eu realizo a multiplicação cruzada. Essa é uma regra quando as nossas grandezas são inversamente proporcionais. Beleza? E aí, pessoal, questão 6, qual que deu o resultado? 4 horas? Vamos ver aqui. Deixa eu fazer aqui. Então vocês fizeram de forma diretamente proporcional. A questão 6 é inversamente proporcional. A gente tem que fazer essa análise. Se a gente aumenta a quantidade de gotas por minuto, por exemplo, você está tomando soro, uma medicação, aí tá aí, ó. Você está tomando soro, tem aquele controlezinho do soro. Se aumenta e deixa no máximo lá, né, que é essas quantidades de gotas por minuto, o que vai acontecer? Você vai levar menos tempo para tomar aquela quantidade de soro. Então, são grandezas que são inversamente proporcionais. Então, eu preciso realizar a inversão dos valores. Entenderam, pessoal? Provavelmente. Deixa eu fazer aqui. O cálculo é simples. Quando você sabe se é inversamente ou diretamente, é simples. O problema é a interpretação. Então, viu? Vocês não são ruins em matemática. O problema é o português. Cadê a professora de português? Vamos cobrar a professora de português. Brincadeira, pessoal. Mas eu acho que é 4 horas, mas deixa eu realizar a conta aqui. Isso aí, 4 horas. Mas, pessoal, o nosso objetivo é a gente realizar. O nosso objetivo é descobrir mesmo, a identificar se a nossa grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional. Beleza? Eu vou fazer com vocês aqui a letra, ó, o número 6. Então vamos lá, pessoal.
um certo volume de medicação. Então, podemos identificar isso aqui como se fosse um soro lá de 500 mililitros, beleza? Demora 6 horas para ser ministrado em um gotejamento de 12 gotas por minuto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos horas, que é um tempo, e a velocidade de gotejamento, que é em gotas por minuto. Isso aqui é uma velocidade, ok? Se o número de gotas por minuto fosse de 18, 18 gotas por minuto, então novamente nós temos gotas por minuto. Quanto tempo teria demorado a aplicação desta mesma medicação? Então, nós temos aqui duas grandezas, que é o tempo e velocidade. Então, o tempo nosso está em quê? Em horas. Por gotas por minuto. Então, vou colocar GT por minuto. Beleza? Vamos lá, vamos mudar a cor da tinta aqui. Bom, em 6 horas, eu levo 6 horas quando a minha velocidade é de quanto? 12 gotas por minuto. Então, se a minha velocidade é de 12 gotas por minuto, eu levo 6 horas para aplicar essa medicação. Se caso essa velocidade fosse de 18 gotas por minuto, qual seria o meu tempo para tomar esse medicamento? Bom, vamos lá, vamos fazer agora a interpretação do que aconteceu com os meus dados. A minha velocidade, ela aumentou de 12, ela foi para 18. Então, aumentou. Então, agora sai mais gotas por minuto. Se aumentou a quantidade de gotas que sai por minuto, o que provavelmente acontecerá com a minha quantidade de horas? Diminui. Provavelmente ela irá diminuir. Agora eu aumentei a quantidade de gotas que está saindo por minuto. Então, mais com menos, sinais diferentes. Significa que elas são inversamente proporcionais. Quando nós temos que as grandezas são inversamente proporcionais, o que deve ser realizado? Inverter uma das nossas grandezas. Aconselho vocês sempre fazer a inversão onde nós temos os dois valores conhecidos. Então, inverto o 18 com o 12 e o 12 com o 18. Então, o 18 vai para cima e o 12 vem para baixo. Ficando assim, realizando a inversão, 6 sobre x, que é igual a 18 sobre 12. Realizei a inversão, primeiro passo da nossa regra. Segundo passo, após realizar a inversão, multiplica-se cruzado, ficando então 18x, que é igual a 6 vezes 12, dá o quê? 60, 72? É isso aí. O 18 está multiplicando, passa dividindo. X fica 72 dividido por 18. X é igual a 4. 4 o quê? 4 horas. Beleza, pessoal? O problema é só a interpretação. Assim que vocês pegarem o ritmo da interpretação, vocês vão ver que vão voar longe aí. Alguma dúvida, pessoal?
Quer que explique de novo? Beleza. Tranquilo. Tranquilo então, pessoal. Deixa eu enviar isso aqui para vocês lá também. Tá? Questão 7, alguém se arriscou aí? Tranquilo. Vou ver aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma interpretação em conjunto da questão 7? O que acontece? Quais são as grandezas que nós temos? Vamos lá. Nós temos duas grandezas. Quantidade de passagens, né? E qual que é a segunda grandeza? Isso. E o preço, né? São as duas grandezas que nós temos. Quantidade de passagem e preço. O que aconteceu com o preço da passagem? Aumentou. Se aumentou a quantidade de passagem e você tem o mesmo dinheiro, o que vai acontecer com a sua quantidade de passagem? Vai diminuir. Significa que é inversamente proporcional. Aumentei a quantidade do preço, diminuo a quantidade de passagem comprada. Então, inversamente. Se é inversamente, nós temos que realizar a inversão, né? Após realizar a inversão e fazer o cálculo, nós vamos ter o resultado de 18 passagens. É isso aí. Ah, tá. Tava vendo se tinha algumas outras questões para vocês realizarem. Deixa eu ver aqui. O pessoal não ficar parado aí enquanto isso. A minha também tem 18. 18? Isso aí. E aí, tem alguém ainda fazendo a questão 7? Beleza.
Cheguei no... Beleza, então. Mais alguém que ainda não terminou? Então, ok. Deu? Beleza. Então, tranquilo. Então, vamos passar para um outro conteúdo agora. Vamos passar da composta? Será que a gente entra na composta? Vamos para porcentagem, depois... Certo? Então, isso aqui já é o hardcore, depois a gente para um facinho. Então, vamos para o hardcore logo? Vamos lá. Essa, sem sombra de dúvidas, é o terror de todo concurseiro, é o terror de todo universitário, terror de todo vestibular. Por quê? Ela é um pouco confusa, porque ela é composta, ela possui mais de duas grandezas. Então ela tem uma análise um pouco diferente a ser realizada. E às vezes na pressa você acaba confundindo. Então, sempre quando for fazer uma regra de 3 composta, realiza com calma, analisa bem, beleza? Bom, o que é a regra de 3 composta? Ela é um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. Esses problemas podem envolver grandezas direta ou inversamente proporcionais e estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Para resolver um problema que envolve mais de duas grandezas, devemos inicialmente colocar os dados do problema em uma tabela e em seguida analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Caso as grandezas sejam diretamente proporcionais, mantemos a ordem das razões, ok? É aquilo que a gente já faz. Se elas forem inversamente proporcionais, devemos inverter a ordem da grandeza, beleza? E nós sempre vamos analisar as grandezas em relação àquela grandeza onde possui a incógnita, ok? Já é o que nós estávamos realizando nas questões anteriores. A gente vê o que aconteceu com a grandeza que nós conhecemos e analisamos ela com aonde está a nossa incógnita. Como nesse exemplo, a nossa quantidade de torneira diminuiu, então, se a quantidade de torneira diminui, o tempo aumenta. Então, inversamente proporcional. Então, aqui nós temos que a resposta de x ela vai aumentar, que é o oposto do que aconteceu com a quantidade de torneira. Beleza? Então, para saber se a nossa escolha foi a correta, é só ver. O x foi igual a 33, então ele aumentou mesmo do que 22? Aumentou. 33 é maior que 22, então era sim uma grandeza inversamente proporcional. Ok? Vamos para um exemplo. Beleza? Coloquem aí exemplo de regra de 3 composta e copiem esse exemplo aí. Ok? Vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês copiarem aí o exercício.
quando forem concluídos, vão me avisando aí, pessoal. Já? Alguém ainda está copiando? Beleza, então. Bom, pessoal, vou começar, tá? Nós precisamos novamente identificar a quantidade que nós temos de grandezas, ok? Então vamos ler o enunciado e ir circulando as grandezas. 10 guindastes. Opa, calma aí. Então nós temos guindastes. Vamos circular. Vamos sublinhar primeiro. Se caso for, a gente circula. Que é a quantidade de guindaste. Carregam 180 caixas. Quantidade de caixas. Em um navio em 12 dias. Tempo. Em questão de dias. Com 5 horas de trabalho diário. Então, 5 horas de trabalho diário. Então, 10 guindastes trabalhando 5 horas por dia durante 12 dias carregam 180 caixas em um navio. Então, quantas caixas? Então, novamente nós temos caixas, então já podemos circular a caixa. Serão carregadas em 15 dias, então novamente nós temos dias. Podemos circular. Por 12 guindastes. 10 guindastes foi para 12, então teve uma diferença. Pode circular guindaste. Trabalhando 4 horas por dia. Teve uma diferença, de 5 agora foi para 4. Então, podemos circular. Bom, então nós temos aí guindastes, quantidade de guindastes, quantidade de caixas, quantidade de dias e horas de trabalho diário. Nós temos 4 grandezas diferentes. Então, primeiro passo, construirmos a nossa tabela com as nossas respectivas grandezas. Então, nós temos quantidade de caixas, tempo em dias, tempo em hora por dia, na verdade seria uma velocidade em horas por dia, né? Velocidade de trabalho, não tempo. Tá? Então, horas por dia. E a quantidade de guindaste. Beleza? Bom, 10 guindastes, então 10 guindastes. Eles carregam 180 caixas, então 180. Em quantos dias? 12. E trabalhando 5 horas por dia. Beleza? O que ele quer saber? Quantas caixas serão carregadas? Então, X. Em 15 dias. 15 dias. Por 12 guindastes. 12 guindastes. Trabalhando 4 horas por dia. Bom, nós vamos ter que fazer 3 análises de grandezas, ok? Nós vamos ter que comparar o tempo com a quantidade de caixas, depois a quantidade de horas trabalhadas por dia com a quantidade de caixas, qual que é essa relação, e a quantidade de guindaste com a quantidade de caixas. Vão ter que ser feitas análises individuais. Então nós teremos 3 análises aí. Tá bom? Já vou separar aqui 3 linhas. Bom,
Então, o que eu aconselho vocês? Coloca a mão sobre o tempo, né, em horas por dia e a quantidade de guindastes e deixa somente caixas e tempo por dias. Só vamos fazer a análise desses dois, ok? O que aconteceu com nossos dias? Aumentaram. Se eu aumento a quantidade de dias que serão trabalhados, respectivamente, o que acontece com a quantidade de caixa? Aumenta. Então eu consigo carregar mais caixa. Então a relação entre caixa e dia é diretamente proporcional. Ok. Agora esquece o tempo, vamos só para a quantidade de jornada de trabalho. Ok? Vamos fazer agora essa análise da jornada de trabalho com a quantidade de caixas. O que aconteceu com a minha jornada de trabalho? Diminuiu. Né? De 5 foi para 4. Se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia, o que acontece com a minha quantidade de caixas carregadas? Como é que ela aumenta? Diminui. Agora você está trabalhando menos tempo. Se você está trabalhando menos tempo, você consegue fazer menos o seu serviço. Então também vai diminuir. Menos e menos são sinais iguais. Os dois são redução, então são diretamente proporcional. Ok? E o guindaste? O que aconteceu com a minha quantidade de guindaste? Aumentou. Se eu aumentei a quantidade de guindaste que vão trabalhar, o que vai acontecer com a minha quantidade de caixas carregadas? Aumenta. Então, diretamente proporcional. Bom, todos são diretamente proporcional. Eu preciso realizar alguma inversão? Não. Todos deu diretamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? Só vai passar isso aqui para uma forma de expressão matemática. Vai ficar como? 180 sobre x, que é igual 12 sobre 15 vezes 5 sobre 4 vezes 10 sobre 12. Nenhum precisou ser invertido. Ah, professor, mas se por acaso o guindaste, a relação guindaste-caixa fosse inversamente proporcional e os outros diretamente, o que eu teria que fazer? Você só teria que inverter a quantidade dos guindastes. Então, em vez de ficar 10 sobre 12, ficaria 12 sobre 10. E manteria os outros que são diretamente, você mantém do mesmo jeito. Essa é a grande sacada do nosso composto. O que a gente... Oi. Como assim os dados? Beleza. Então vamos lá. Então agora vocês vão participar. Quem foi? E? Então João e Kelly. Beleza. Então vocês vão me ajudar agora a responder. Ok? Nós vamos ter que fazer a análise das nossas grandezas de forma individual. Tá? Deixa eu só apagar essa rabiscaiada toda aqui. Tá? Vamos lá. Então nós vamos fazer a relação de tempo com a quantidade de caixa. É a nossa primeira relação. Depois nós vamos fazer a relação da jornada de trabalho, que é em horas por dia, com a nossa quantidade de caixas. Qual que vai ser essa relação?
E depois nós iremos fazer a relação da quantidade de guindaste com a quantidade de caixa carregada. Beleza? Todos fazem com que aquele... Não é o primeiro, é aquele que tem a incógnita. Aquele que tem o X. Tá? Bom, o que aconteceu com a minha quantidade de dias? Eu fui de 12 para 15. Aumentou, né? Se eu aumento a quantidade de dias que vai ser trabalhado, o que acontece com a quantidade de caixas carregadas? Aumenta. Né? Se eu estou trabalhando por mais dias, então eu consigo carregar mais caixas. Ok? Então, relação diretamente proporcional. Ok? Kelly, vamos lá. O que aconteceu com a nossa quantidade de jornada de trabalho? Diminuiu. De 5 foi para 4 horas. Se agora a minha jornada de trabalho ela é menor, o que acontece com a minha quantidade de caixas carregadas? Diminui também. Então, se as duas diminuíram, isso significa também que é diretamente proporcional. Ok? E aí, pessoal? E o guindaste? O que aconteceu? Diminuiu? Aumentou. Bom, se eu aumento a quantidade de guindaste trabalhando, o que acontece com a minha quantidade de caixas carregadas? Ela provavelmente irá aumentar também. Então, diretamente proporcional. Se todas foram diretamente proporcionais, nós vamos manter as razões do jeito que está. Ok? Então, diretamente proporcional é 180 sobre x. Tempo em dias foi diretamente? Foi. Então, mantém 12 sobre 15, que é igual a 12 sobre 15. Jornada de trabalho, diretamente proporcional. Então, mantenho 5 sobre 4, vezes 5 sobre 4. E a quantidade de guindaste, diretamente proporcional. Então, mantenho 10 sobre 12, vezes 10 sobre 12. Agora, o que eu faço, pessoal? Matemática. Multiplico os de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. Então, fica 12 vezes 5 vezes 10. Dividido por 15 vezes 4 vezes 12. Quer dizer, sobre. Tá? Então, vai ficar 180 sobre x, que é igual 12 vezes 5 vezes 10 dá quantos? 600 sobre, quantos que dá 15 vezes 4 vezes 12? 720. Bom, agora o que a gente faz? Multiplica cruzado. 180 vezes 720 e 600 vezes x. Ficando então 600x, que é igual x é igual a quantos? 129.600 dividido por 600. Então, x é igual a 216 caixas. Não sei. 216.
Vou mandar lá para vocês no grupo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida ainda ficou? Então, pessoal, o que eu falo para vocês, se tiverem tempo, estudem, que nem sexta-feira, o pessoal do primeiro período não tem aula, né? Então, pessoal, pega um pouquinho do tempo de vocês lá, peguem as matérias que vocês têm aí, tem uns exercícios para fazer, pega 1 horinha, 2 horinhas, estuda um pouquinho. Ó, vocês têm questões aqui, ó, para serem realizadas. Essas questões aqui que eu deixei no final do slide, são questões para vocês realizarem. Então tem a questão 8, tem a questão 9, tem a questão 10, 11, 12. Todas aquelas que não tem porcentagem, dá para vocês fazerem, irem fazendo, e qualquer coisa pergunta no grupo lá, ô professor, manda o gabarito aí, tô fazendo aqui as questões. Eu mando sem problema nenhum. Tá? São questões para vocês aprenderem, estudarem. Ok? Aí, na próxima aula, a gente dá uma sequência. Na próxima semana, a gente dá uma sequência. E aí eu mando um trabalhozinho para vocês realizarem. Ok? A gente tira as dúvidas que ficaram. Beleza? Enviei lá no grupo lá. Reenviaram lá, né? Vou fazer só agora a última chamada, tá, pessoal? Vou estar jogando essa aula. Vou tentar jogar ela no YouTube, tá? Às vezes dá erro, porque que nem aqui eu temos 2 horas de gravação.